Fala, nação rubro-negra, vamos juntos mergulhar em mais um momento importante dessa caminhada, porque tem muita coisa acontecendo ao redor do Flamengo e não dá para ficar desligado nem por um segundo. O clima está quente, as discussões estão fervendo e o torcedor precisa estar firme, atento e com a cabeça no lugar para entender o que está rolando dentro e fora de campo. A verdade é que as últimas horas mexeram com todo mundo, tanto pelo que aconteceu no Clássico, quanto pelas movimentações de bastidores que já começam a apontar para o futuro do clube. E quando esse tipo de coisa aparece, a gente sabe que é porque tem trabalho sendo feito e tem uma atenção especial voltada para o que o Flamengo pode construir para as próximas temporadas. E logo de cara já bate aquela notícia que agita o ambiente. Um profissional da área de observação do clube viajou até a Argentina para assistir de perto um atacante que vem chamando. Atenção no Boca Juniors. Isso mostra que o Flamengo não está parado, não está esperando o calendário virar para começar a agir. É movimento estratégico, silencioso, daquele jeito que sempre levanta a curiosidade do torcedor. E não tem como não ficar ansioso, porque jogador jovem, com boa fase e atuando em um gigante sul-americano, sempre gera debate, expectativa e aquela sensação de que algo grande pode acontecer. Mas claro que tudo isso ainda depende de muito estudo, análise e do que o atleta consegue entregar dentro de campo, principalmente num momento puxado como o que estamos vivendo. Agora, mudando para algo que realmente deixou a torcida na bronca, impossível não falar daquilo que aconteceu no Clássico contra o Fluminense. A partida trouxe um pacote inteiro de irritação, e o torcedor saiu do estádio com a sensação de que muita coisa ali escapou das mãos do Flamengo, não só pela atuação irregular do time, mas também por aquilo que aconteceu com a arbitragem. Quando um lance claro dentro da área não é marcado, ainda mais em um jogo decisivo na reta final do campeonato, é óbvio que a revolta explode. E não é exagero dizer que foi um dos momentos mais revoltantes dessa temporada. O torcedor se sente desrespeitado, o time se sente prejudicado e a sensação de injustiça toma conta da arquibancada. E tudo isso acontece justamente quando faltam apenas 4 confrontos para o fim da competição. Reta final, pressão lá no alto, cada ponto decidido na unha. E além disso, ainda tem uma decisão de Libertadores batendo na porta. É muita coisa para administrar ao mesmo tempo. E o Flamengo precisa daquele equilíbrio fino entre não perder a cabeça, não entrar em clima de guerra e manter a concentração máxima. O torcedor, por mais que esteja irritado, sabe que esse é o momento de fortalecer o ambiente, porque qualquer deslize pode custar muito caro. Os rivais estão encostando, as contas estão apertadas e todo mundo está se agarrando em qualquer brecha para tentar ultrapassar o Flamengo. E é nesse momento que apoiar vira obrigação. Não existe espaço para desanimar. Não existe espaço para virar as costas. A equipe tem oscilado, é verdade, mas a torcida precisa manter o foco também, manter a energia, seguir empurrando até o último segundo. A verdade é que tem muita gente por aí esperando exatamente o contrário. Esperando o Flamengo baixar a guarda, perder a confiança, entrar naquela espiral de reclamação que só atrapalha. É sempre assim quando se trata do clube. Quando o Flamengo tropeça, tem quem comemore. Quando o Flamengo oscila, tem quem queira transformar isso em caos. E justamente por isso, o torcedor precisa se fechar com o time nesse momento. Quem veste vermelho e preto sabe que a temporada ainda reserva decisões gigantes e nada pode tirar o time do trilho. O calendário marca 4 partidas antes do grande jogo continental. São duelos complicados, contra adversários que sempre dão trabalho e que, cada um à sua maneira, exigem atenção máxima.
Tem confronto dentro de casa, tem viagem. Tem adversário que está brigando na parte de cima, adversário desesperado por pontos, adversário que quer aparecer contra o Flamengo de qualquer jeito. É aquele clássico cenário de reta final em que todo mundo entra com a faca nos dentes e qualquer vacilo custa caro. E não é de hoje que o começo das partidas tem sido um problema. Isso preocupa demais. A falta de atenção inicial abre espaço para erros bobos, bolas perdidas, infiltrações fáceis e lances que desestabilizam a equipe logo de cara. Isso ficou claro contra o Fluminense e também havia aparecido anteriormente, como já tinha sido visto diante do Sport. A combinação de um lado nervoso com o outro mais afobado acaba dando ao adversário a facilidade de chegar ao gol. Não tem muito segredo aí. Se o Flamengo continuar dando esse tipo de brecha, todo mundo vai aproveitar. Ontem, por exemplo, o time rival não perdoou. Fez um gol em um chute difícil, daqueles que até o goleiro mais experiente não pega. E depois veio aquela lambança coletiva, que não dá para repetir num momento decisivo. Ninguém ali pode dar espaço, ninguém pode vacilar, ninguém pode achar que dá para jogar no piloto automático. Não é possível vencer jogando desconcentrado e isso precisa mudar imediatamente. E quando a gente olha para a tabela, a situação está longe de ser confortável. Ainda existe vantagem, mas ela está apertada, está escorrendo pelos dedos se o Flamengo não reagir. O Palmeiras está ali, colado, 2 pontos atrás, e mesmo não vivendo seu melhor momento, continua representando perigo real. Além disso, surgiu um Cruzeiro totalmente embalado, crescendo na reta final e já começando a incomodar. Se vencer, encosta de um jeito que ninguém esperava algumas semanas atrás. Isso deixa o campeonato ainda mais nervoso, mais imprevisível e obriga todo mundo no Flamengo a elevar o nível imediatamente. E com toda essa tensão, ainda tem a polêmica gigantesca envolvendo o lance do Bruno Henrique dentro da área. Um chute claro. Um contato que qualquer pessoa vê e identifica como infração. Jogadores, comentaristas de vários lugares, torcedores de outras equipes, até rivais históricos, reconhecendo que aquilo ali era pênalti. E ver alguém dizer que não foi, em rede nacional, é algo que deixa qualquer rubro-negro indignado. É essa sensação de injustiça que vai se acumulando e que aumenta ainda mais a responsabilidade do Flamengo de entrar em campo focado, afiado e sem margem para deixar a arbitragem influenciar no resultado. E quando a gente começa a olhar com mais cuidado para o que vem pela frente, fica claro que o Flamengo vai precisar se virar para montar o meio-campo no próximo jogo. São ausências importantes que mexem na forma como o time se organiza, principalmente quando se trata de proteger a defesa e dar sustentação para quem joga mais adiantado. O treinador sabe que vai ter que improvisar, ajustar posicionamento, reorganizar funções e tentar encontrar um equilíbrio que permita ao Flamengo competir sem perder intensidade. E isso é um desafio enorme num momento em que o time já tem lidado com oscilações, dificuldades nos inícios das partidas e uma pressão crescente do campeonato. E como se não bastasse perder jogadores importantes na parte central do campo, ainda tem o caso do Pedro, que virou motivo de preocupação geral. Tudo o que circula internamente aponta para uma recuperação praticamente impossível a tempo da grande decisão. E isso pesa, porque o torcedor sabe do quanto o atacante é decisivo, do quanto chama responsabilidade em jogo grande e do quanto se torna uma arma fundamental quando o Flamengo precisa de presença diária, de qualidade na finalização, de alguém que consiga resolver um lance em um segundo de inspiração. As conversas no estádio, as informações que vão surgindo, tudo indica que a ausência é quase certa. E mesmo assim,
O torcedor se agarra à possibilidade de algo surpreendente acontecer, porque no futebol existe esse componente de imprevisibilidade que ninguém domina. Só que, ao mesmo tempo, não dá para viver de esperança sem organizar o plano de jogo. Com ou sem o atacante, o Flamengo precisa se preparar para enfrentar adversários que vêm encarando esses duelos como decisões particulares. O Bragantino, por exemplo, já mostrou em várias ocasiões que sempre entra para complicar a vida do Flamengo, principalmente quando tem espaço para pressionar a saída de bola e explorar erros individuais. O time paulista é intenso, corre muito, não deixa você respirar. E sem os dois volantes de origem, a missão fica ainda mais difícil, porque o Flamengo perde aquela segurança defensiva que impede o adversário de criar tanto volume pelo meio. E não é só isso. Depois vem o jogo fora de casa contra o Atlético, que pode chegar com o emocional completamente alterado, dependendo do que acontecer na final continental que tem para disputar. Se vencer, pode entrar relaxado, querendo mostrar serviço para a torcida em clima de comemoração. Se perder, vai entrar ferido, pressionado, com a obrigação de dar uma resposta imediata. E esse segundo cenário é ainda mais complicado, porque mexe com o orgulho, com a vaidade, com aquele instinto de mostrar força diante de um adversário gigante. Qualquer uma dessas situações exige que o Flamengo entre com total lucidez, sem distrações, sem aquele início lento que tanto tem causado problema. E logo depois tem o jogo contra o Ceará no Maracanã, que pode chegar desesperado, precisando pontuar, jogando a temporada inteira naquela partida. E partida de desespero costuma ser perigosa, porque o adversário faz faltas duras. Corre até não aguentar mais, briga por todas as bolas e transforma qualquer lance bobo em uma batalha. E o último jogo fora de casa contra o Mirassol carrega o risco da ansiedade, porque tudo indica que a campanha pode ser definida ali, nos últimos 90 minutos da competição. E enfrentar uma equipe que está acostumada a jogar em casa, num campo que favorece intensidade e velocidade, torna o duelo ainda mais imprevisível. E por isso, a palavra que mais se repete internamente é concentração. Não dá para entrar desligado, não dá para ficar tentando acelerar o jogo do nada. Não dá para esperar levar gol para só então reagir. O Flamengo precisa entrar mordendo desde o primeiro minuto, precisa encarar cada duelo como decisão e precisa corrigir o hábito recente de perder bolas fáceis na defesa. A combinação de nervosismo com afobação abriu um buraco no setor direito que os adversários têm explorado com facilidade. Isso foi muito evidente contra o Fluminense e vinha aparecendo desde a partida anterior. Qualquer equipe que observe minimamente o Flamengo já entendeu que esse lado tem sido vulnerável e a única forma de corrigir isso é com comunicação, calma, posicionamento e ajuste de postura. E ao mesmo tempo que essas discussões ocupam o dia a dia, também surge aquele movimento nos bastidores que indica planejamento para o ano seguinte. A observação ao atacante argentino é parte disso. Um jogador jovem, com bom desempenho recente, participando com gols e assistências, atuando num clube grande e acostumado a partidas pesadas. O Flamengo entende que precisa começar a formar as bases do elenco para 2026. Porque não dá para esperar a temporada virar para correr atrás de reforços quando outros clubes já estão se movimentando há meses. É assim que se mantém competitividade. É assim que se prepara a estrutura. É assim que se evita improvisos emergenciais lá na frente. Mas apesar desse olhar para o futuro, o presente ainda é o que importa. O Flamengo não pode perder o foco agora, porque restam poucos jogos e cada detalhe conta.
O campeonato está completamente embaralhado e a diferença pequena deixa qualquer resultado perigoso. O adversário direto tropeçou de novo e mostrou que também está longe de viver aquele momento arrasador. Mas isso não serve de consolo, serve de alerta, porque quando os rivais enfraquecem, é justamente aí que o Flamengo precisa se impor. Não dá para viver de comparação. O Flamengo precisa vencer por mérito próprio, precisa reencontrar sua força, precisa resgatar a intensidade que já mostrou ao longo da temporada. E enquanto tudo isso acontece, a torcida vive num misto de ansiedade, indignação e esperança. O lance do pênalti não marcado no Bruno Henrique virou pauta nacional e provocou uma onda de revolta compreensível. É muito difícil aceitar que um lance tão claro seja ignorado. E mais difícil ainda é ver interpretações que vão contra o que qualquer pessoa enxerga no vídeo. Quando adversários históricos reconhecem que houve infração, quando torcedores de outros clubes admitem que aquilo deveria ter sido assinalado, fica impossível engolir uma opinião isolada que tenta amenizar a situação. É justamente nesses momentos que a confiança da torcida na competição balança. E o Flamengo precisa ser ainda mais forte para não permitir que esse tipo de erro desestabilize o foco interno. E com a decisão internacional se aproximando, tudo se intensifica. Cada treino vira preparação para algo gigante. Cada detalhe tático vira ferramenta para corrigir falhas. Cada escolha de jogador vira discussão e cada ausência pesa como se fosse uma tonelada. O time precisa entrar na final com a alma limpa, com a cabeça organizada e com o espírito competitivo no máximo. E para isso acontecer, essa reta final do Campeonato Brasileiro se torna fundamental, porque é nela que o time encontra ritmo, cria padrão, recupera confiança e afia a mentalidade para o grande duelo. Seja com dificuldades, seja com pressão, seja com desfalques, seja com polêmicas, o Flamengo precisa transformar esse momento em combustível. Porque qualquer deslize vai custar muito e qualquer demonstração de força pode recolocar tudo no lugar. E todo esse cenário, cheio de camadas, conflitos, expectativas e aflições, mostra que essa reta final vai ser vivida no limite. E é justamente assim que o Flamengo costuma crescer. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A notícia correu pelos corredores do futebol como um sussurro incômodo, primeiro tímido, depois ensurdecedor. Uma suposta decisão da FIFA, ainda não confirmada oficialmente, teria provocado uma reviravolta histórica e incendiado os bastidores esportivos. O Flamengo, segundo rumores, teria passado a figurar com mais títulos reconhecidos internacionalmente do que Palmeiras e São Paulo juntos. A informação, tratada como confidencial por pessoas próximas à entidade, teria surgido após uma revisão interna de critérios de validação e enquadramento de competições antigas, algo que, segundo fontes, já vinha sendo debatido longe dos holofotes. O burburinho não demorou a ganhar força. Conversas de dirigentes, comentários de ex-jogadores e até suposições de analistas começaram a se entrelaçar, criando um clima de expectativa e desconfiança. A ideia de uma mudança tão drástica no cenário do futebol sul-americano mexeu com a autoestima de torcidas inteiras, reacendendo rivalidades e provocando debates apaixonados. Enquanto alguns tratam o rumor como possível acerto histórico, outros veem nele apenas mais um capítulo de tensão entre clubes. Uma faísca suficiente para inflamar discussões nas arquibancadas e nas mesas redondas.
Nas ruas, nos bares e nas redes sociais, a repercussão é imediata. Torcedores rubro-negros comemoram antecipadamente, alimentando o imaginário de um protagonismo ainda maior. Já os palmeirenses e são paulinos se dividem entre ironia, indignação e cautela, questionando os critérios desse suposto novo cálculo e lembrando que a grandeza não cabe apenas em números. O silêncio da FIFA, até aqui, só intensifica a sensação de mistério. A cada nova conversa vazada, mais dúvidas surgem sobre como essa eventual reclassificação teria sido construída e quais títulos entrariam no pacote. Enquanto não há confirmação oficial, o clima é de suspense. O que se sabe é que a simples possibilidade dessa virada estatística já provocou um abalo nas percepções sobre hegemonia e história do futebol nacional. E, mesmo que tudo não passe de rumor, o estrago ou a celebração já está feito. O futebol brasileiro volta a viver seus dias de especulação febril, em que qualquer sussurro tem força para mover paixões. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!